meus amados irmãos, mais uma vez aqui com a nossa Parashá Shoftim, de número 48, Juízes. A Parashá vai de Deuteronômio 16, verso 18, do 21 ao verso 9. A Haftará de Isaías 51, 12 a 52, 12. João 1, 19 ao 27. Deuteronômio 16, verso 18 ao 22. Juízes e oficiais constituirá em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julgue o povo com reto juízo. Não torcerá a justiça, não fará exceção de pessoa, nem tomará suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa do justo. A justiça seguirá, para que viva e possua a herança da terra que te dá o Eterno, teu Deus. Não estabelecerá posteiros ídolos, plantados qualquer árvore junto ao altar do Eterno, nem levantará colunas. Esta Parashá enfoca os deveres dos juízes Shoftim, ou seja, dos juízes Shofterim, oficiais de Israel. Há uma pequena diferença entre eles. Os oficiais tinham como atribuição executar as penas que os juízes conferia às pessoas. Os juízes eram as pessoas que encarregavam de legislar e decidir. Os oficiais se encarregavam das leis do juiz que fosse cumprida. Deus exige juízo uma série de requisitos como, em primeiro lugar, como justiça, como retidão, sem torcer o juízo. Segundo lugar, imparcial, não fazer exceção de pessoa. Terceiro lugar, não tomar suborno. Quando alguém aceita determinados presentes, a sua alma se torna comprometida com aquela pessoa. Cria um laço. Aquele que aceita o suborno tende a distorcer a palavra daquele que falou a verdade. Quarto, perseguir a justiça é um alerta para os juízes de Israel. O julgamento será baseado somente na justiça. Yeshua é o cumprimento da Torá. No Sermão do Monte, ele falou sobre esse ponto da Torá. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Mateus 6,33. Em nada Yeshua foi o contrário, aquilo que estava na lei e nos profetas. Quinto, não plantará árvore sagrada, em honra a deusas da fertilidade. Desde o início Deus alerta quanto à idolatria. O homem é muito dado à idolatria. Deus reconhece a natureza humana e sabe dessas fraquezas. Ainda hoje não estamos livres da idolatria. Tudo que desvia a nossa atenção no sentido de ocupar o lugar de Deus e do seu Filho é idolatria. Sexto, não levantar estátua ou postes ídolos. Deus não permitiu que visse a sua face, para que ninguém reproduzisse a sua imagem, adorando a essa ao invés do Criador. Tudo o que Deus exige deve ser perfeito. Deus é santo e exige santidade do seu povo. Atualmente, juízes e magistrados, oficiais e policiais do mundo todo são frequentemente alvo de investigação. É acusado de corrupção. Podemos ver que a legislação de Deus é dada há mais de 3.000 anos e é válida e eficaz. Se fosse obedecida e respeitada pelas autoridades, o homem não mudou em nada. Mas como o apóstolo João escreve em sua carta, o mundo jaz no maligno. A redenção está disponível a todos, mas somente aquele que crê no Messias Yeshua poderão ter vida transformada, testemunhando a verdade da salvação e da vida eterna. Deuteronômio 17, verso 2 ao 5.
quando no meio de ti se echar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Eterno teu Deus, transgredindo a sua aliança, e vá e sirva a outros deuses e adore, ou o sol, ou a lua, ou todo o exército do céu, eis que sendo verdade e certo, e fez tal abominação em Israel, os apedrejará até que morra. Deus continua alertando contra a idolatria. O castigo para a idolatria era a morte por apedrejamento, por causa da contaminação no meio do povo. O idólatra deveria ser exterminado para que não houvesse contaminação da semente da geração futura. O mal se multiplica como um fermento. Aqui cabe uma pergunta: Deus então instituiu a pena de morte? Nesse contexto, sim. Aqui era por apedrejamento, mas no final dos tempos será lançado no lago do fogo. Será uma morte eterna se não arrepende e aceita Yeshua em seu coração. Nesse contexto, sim, o mundo não havia recebido a Torá. A palavra de Deus, todas as nações tinham seus próprios deuses. Imaginemos um caos em relação a inúmeros deuses. Deus escolhe e forma um povo hebreu. O primeiro propósito era formar um povo, que desse povo viesse o Redentor da humanidade, o Messias Yeshua. Essa dura lei contra a idolatria foi necessária para a preservação do próprio povo hebreu e da Santa Torá. De outra maneira, não teríamos a vinda do Messias, tampouco a identidade judaica. Tal zelo fez com que, até hoje, esse povo esteja preservado ao longo da história, e sendo oráculos dos princípios da santa palavra do Eterno, a Torá. Mas hoje teria a pena de morte sentido? A grande verdade é que Deus é o autor da vida e só Ele cabe tirá-la. Esse direito não foi dado a nenhum homem. Quando um ex-detento cruel quanto ex-detento conhecemos hoje que prega e dá testemunho do Evangelho. Somente em Yeshua há transformação de vida. Ele faz com que o velho homem carnal dê lugar ao novo homem, dotado de uma nova natureza, sendo do Espírito Santo do Eterno. Capítulo 17, versos 6 e 7. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerás. A mão da testemunha será a primeira contra ela, para matá-lo. Depois a mão de todo o povo. Assim eliminará o mal no meio de ti. No julgamento, a mão da testemunha é a que lançava a primeira pedra. Os juízes não poderiam decretar nenhuma pena a não ser que o crime fosse confirmado pela boca de 2 ou 3 testemunhas. No Novo Testamento, mesmo com esse ensinamento alertando quanto ao falso testemunho, Yeshua foi condenado. Pilatos lavou as mãos porque não queria que caísse sobre si aquele sangue inocente. Em Atos, Estevão também foi condenado por falso testemunho. Evite emitir juízo sobre alguém. Em João 8, vemos a mulher adúltera sendo salva da morte por apedrejamento. Quem salvou aquela mulher? Foi o milagre de Yeshua? Não foi. Ela foi salva pelo princípio da Torá. Yeshua conhecia a lei da Torá, sabia que pela boca de 2 ou 3 testemunhas aquela mulher podia ser morta.
O que ele fez então? Aplicou a lei da Torá, dizendo inteligentemente: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabendo ali que todos estão em pecado e eram devedores do perdão de Deus, foram saindo aos poucos até que Yeshua ficou com aquela mulher, perguntando onde estavam aqueles que o acusavam. A mulher, olhando ao redor, disse: não havia ali nenhuma testemunha. Então Yeshua mandou que aquela mulher fosse embora e não pecasse mais. As leis da Torá ainda são válidas e Yeshua sabia aplicá-la muito bem. Capítulo 17, verso 8 ao 13. Se alguma causa for difícil demais, em juízo, sangue, tornando motivo de controvérsia, então levará e subirá ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virá os levitas e sacerdotes ao juízo, se houver nesse dia, e inquirirá a eles te anunciarão a sentença do juízo. A responsabilidade de julgamento estava nas mãos dos líderes do povo para administrar a justiça. Lembra que colocou pessoas sobre 1000, sobre 100, sobre 50, e o caso fosse muito difícil, levaria ao sacerdote para julgar o povo. Por isso que decretaram juízes. Para que ficasse claro, nenhuma vida podia ser tirada em expiação. Determinados assuntos ultrapassavam a competência do juiz. Nesse caso, a questão deveria ser levada ao sacerdote, como alguém que fala da parte do Eterno. Buscar primeiro aquele que tinha autoridade do Eterno, depois em sua palavra. Há determinados momentos que a capacidade de julgamento vai além da nossa competência, e aí temos que deixar nas mãos do Eterno. Se a pessoa se endurecesse a orientação e não cumprindo a ordem dada por aqueles levantados pelo Eterno, tal comportamento geraria a morte, para que todo o povo, vendo, jamais se ensoberbecesse. O pecado contamina como fermento, levantando a toda a massa. Mas hoje nas igrejas, muitas vezes são necessárias determinadas atitudes de correção para que o povo saiba que existe uma autoridade maior presente naquele lugar. Deus, Ele exige santidade. Quando alguém está em pecado numa congregação, toda a congregação é contaminada. É preciso, em certo tempo, acontecer um Yom Kippur, quando clamamos por um arrependimento coletivo. Capítulo 17, verso 14 ao 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que acha em redor de mim. Estabelecerei com efeito sobre ti como rei, daquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho não seja entre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um deles. Porém, esse não multiplicará para si cavalos, tampouco mulheres, prata ou ouro. Será também que, quando se assentares sobre o trono do seu reino, escreverá para si no livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas. Então, aqui Deus está antecipando que os israelitas iam pedir um rei. Então Deus já está deixando a lei que só podia ser uma pessoa do povo de Israel, não podia ser um rei fora do povo de Israel. E ele não podia ter riqueza,
Não podia ter muitas mulheres, não podia ter muitos cavalos, nem muita prata e nem muito ouro. Todo o contrário que os reis têm hoje. São muito ricos enquanto muita gente são pobres. Aqui diz a respeito ao rei, em termos morais e proféticos. Nessa época não havia rei em Israel, mas Deus, na sua presciência, sabia que um dia o povo iria reivindicar um rei. Por isso, ele estabeleceu leis para a restituição desse rei. Antes de estabelecer a monarquia em Israel, Deus já alertava sobre o perigo da soberba, do orgulho, do cúmulo de riqueza. Primeiro, o rei tinha que ser escolhido pelo Eterno, não pela vontade do povo. Segundo, devia ser israelita e não se apegar ao poder da riqueza ou ao luxo. Não podia ter muitos bens. Havia algo que prolongaria os dias do rei e dos seus filhos. Guardar a lei. O rei deveria ter um rolo da lei e copiá-la para si, a fim de que ele soubesse guardar o cumprimento dos mandamentos do Eterno. Na história de Israel, o rei Salomão agiu contrariamente ao que a palavra ensina e acabou prostituindo, caindo em idolatria. Com consequência disso, o reino acabou sendo dividido. Nenhum outro rei surgiu para que levantasse o reino novamente. Salomão se desviou da lei do Eterno. A pessoa que acumula riqueza acaba se ensoberbecendo, desviando do propósito do Eterno. Salomão pediu ao Eterno uma única coisa, sabedoria, mas demonstrou durante a sua vida que não soube valer desse presente tão sagrado que o Eterno deu, que foi a sabedoria para Salomão. Yeshua alertou quanto ao amor ao dinheiro. Não podeis servir a dois deuses. Ou servimos a Deus ou servimos a riqueza. Podemos ter dinheiro? Claro que sim. Mateus 6:24. Em outra passagem diz: não acumuleis para vós tesouro. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir e de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a vestimenta? O corpo mais do que o vestido? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Portanto, não devemos acumular tesouro na terra, pois nada que acumulamos aqui poderá ser levado para outra vida, além da morte. Ela ainda fazia um alerta para que o rei jamais imitisse o costume do povo, nem religioso nem político. Deus levantava um povo que teria uma marca diferente. Esse povo teria um único Deus, e esse Deus iria governar o povo de Israel. Seria uma teocracia. Até hoje não existe uma constituição em Israel. A nação é regida pela Torá. Parece algo utópico para os dias de hoje. Imagina um presidente ou primeiro-ministro de alguma nação, por exemplo, o Brasil, tendo uma cópia da Torá? Lê-la publicamente uma vez por ano? Que bom seria que os juízes isso trairia para o nosso país. Hoje os governos estão afastados do Eterno, dos seus princípios, e o pior ainda se tornar-se quando os pastores eleitos, chamados pelo Eterno, renunciam aos seus ministérios para servir politicamente aos homens. O que temos visto é uma contaminação geral.
Grandes pastores de outrora, hoje defendendo, atropelando os princípios e valores morais, para verem fora das grades, tornando-se grande opróbrio para o reino do Eterno. Pastores defendendo o aborto, pastores defendendo criminais, pastores se tornando criminais, deixando a lei de Deus e indo agradar a homens. Deuteronômio capítulo 18, do 1 ao 8. A herança do sacerdote levita. Os sacerdotes levitas não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor comerão, daquilo que lhe é devido. A tribo de Levi, na divisão da terra de Canaã, não ficou com nenhuma parte, pois o Senhor era a herança deles. A sua função era servi-lo. Eles não deveria ter nenhuma preocupação com as coisas do mundo. Eles comeriam daquilo que o povo ofertasse na casa do Eterno. E ainda teria as primícias. Deus tem para aquele que serve o melhor. Fomos levantados para ser uma nação santa, sacerdote real. Portanto, a palavra do Eterno é condicional do princípio ao fim. Capítulo 18, verso 9, do 9 ao 12. As abominações para Deus. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daquele povo. Não te acharás entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognóstico, nem agorreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Eterno. Por estas abominações o Eterno os lança diante dele. Existia um deus chamado Moloque, Cromos na mitologia grega, cujos adoradores ofereciam seus filhos sobre o altar, como forma de obediência para aplacar a ira. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outro e oferecê-la a deuses. Vemos em Reis 16, verso 3, que o rei Acás ofereceu os seus filhos em sacrifício. A palavra diz: não achará entre ti encantador, mágico, efeito de encantador, seduzir, enfeitiçar com magia, executador, aquele que julga por hipnose, sem fundamento, preciso que pressupõe ex-adivinhação, tornando-se por base as nuvens, conforme a sua cor e tamanho. Adivinhador, aquele que é possuído por espírito de adivinhadores. Atos 16, versos 16 ao 18. Feiticeiro, aquele que faz feitiço, bruxaria, magia, atador de nó, pratica adivinhação de acordo com o nó e as tranças usadas nos templos. Necromante, aquele que invoca os mortos, magia negra. Era utilizado um odre sobre a túnica para emitir a voz do morto, enganando assim os que consultava. Havia também que se deitava sobre os túmulos para estabelecer um diálogo com os mortos. Atos 16, 16 ao 18. Vamos ver. Atos 16, capítulo 16, verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nós saía ao encontro de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, no qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: este homem
que nos anuncia o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Yeshua Hamashia, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu o espírito imundo daquela jovem. Prognosticador, aquele que faz prognóstico agudo e profetiza. Exemplo, Balaão. Todas essas práticas podem ser resumidas em rebelião contra o Eterno, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. 1 de Samuel 15, verso 23. O escritor de Deuteronômio não diz que tais práticas eram comum entre o povo de Israel. Era sim práticas proibidas e considerada abominação ao Eterno. Toda consulta sobrenatural que não seja ao Eterno de Israel é considerada abominação a Elohim. Aí se encaixa qualquer rito de consulta a espírito e oração ao santo como forma de consulta aos mortos. Não há muita diferença entre chamar o espírito numa mesa branca ou ficar de pé de uma imagem de um santo, que já morreu. Na parábola do rico e do Lázaro, Yeshua deixou bem claro que há um abismo entre o lugar dos mortos e o lugar dos vivos. O rico pediu a Deus para ir avisar o seu irmão, e a resposta foi: aqueles que estão vivos têm os profetas e a lei para ensiná-los. Não há como regressar. Os demônios têm a capacidade de imitar a voz das pessoas que já morreu e até mesmo se materializar na forma deles. A palavra nos diz que os demônios podem se transformar em anjo de luz. 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 14. Aquele que procura essas coisas cairá no engano e a ponto de acreditar que realmente são parentes mortos que fazem presente. Tal coisa é abominação ao Eterno. Vamos a 2 de Coríntios, capítulo 11, verso... Não se maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Capítulo 18, verso 13. Perfeito será para com o Eterno teu Deus. Tamim, em hebraico, é retidão, padrão divino para a relação humana. A igreja deve ter um padrão de santidade, integridade e retidão. A função do Espírito Santo em nossa vida é nos colocar no padrão do Eterno, a imagem do Messias Yeshua, pois esse é o padrão que o Eterno exige de nós. Capítulo 18, verso 15 ao 22. Suscitar-lhe. Eis por um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 18. A providência do amor do Eterno é manifestada ao levantar, sempre entre o povo de Israel, um profeta, aquele que traz a palavra do Eterno para o povo. É um mensageiro. Moisés foi um prototipo do profeta, um exemplo a ser seguido. Primeiro, deveria ser alguém no meio do povo de Israel. Segundo, ele deveria proferir palavras que o Eterno desse. Terceiro, a sua palavra deveria ser sempre acompanhada por sinais de maravilha e com testemunho que era a palavra do Eterno. Com isso, Deus, o Eterno, a deveria ressuscitar
uma liderança entre o povo durante toda a sua história. Antes de Yeshua, as pessoas perguntavam a João Batista se ele era o profeta, ou Elias, ou o Messias. O povo sabia que sempre havia no meio deles aquele que seria levantado pelo Eterno. Há uma diferença entre o ministério do profeta e do Messias. O Messias é Yeshua e é o cumprimento de toda a palavra. Juízes, rei, sacerdote, ele é o maior de todos os profetas. Yeshua hoje está no céu, sentado à destra do Pai, exercendo o papel de sacerdote real, intercedendo por nós dia após dia. Em Apocalipse, João teve a visão do Messias como juízo, com os pés reluzentes. Yeshua é o eterno juízo, rei, sacerdote, o maior de todos os profetas. Deuteronômio capítulo 19, verso do 1 ao 4. A cidade de refúgio. Quando o eterno teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o eterno teu Elohim, e as desaparecerá, e morares na sua cidade, nas suas casas. 3 cidades separará no meio da tua terra, e dará ao eterno teu Deus, para a possuíres. Isso será para todos os homicidas que acaba nessa cidade. A citação da cidade de refúgio representa um contraste entre a misericórdia e a severidade do Eterno. Aquele criminoso que praticava crime premeditado, isso é, planejado com antecedência e com conhecimento, a causa tinha como pena de morte. Mas os que praticavam crime sem intenção de cometê-lo, por legítima defesa, porém Deus lhe dava a opção da cidade de refúgio, lugar de refrigério, paz e segurança. O Yeshua é o nosso refrigério, é a nossa paz, é a nossa segurança, é o nosso refúgio. Nos Salmos de Davi está profetizado: o nosso refúgio é o Eterno. Para que entendamos a nossa posição no Messias, estamos cercados com muros intraponíveis e o diabo, nosso inimigo, tem que ficar fora da porta e não dentro da nossa habitação. A Torá manda eliminar todos os obstáculos do caminho que leva à cidade do refúgio, para que o homicida involucrado não tenha que escalar um monte, passar por um vale ou cruzar um rio, sem ponte, para chegar a essa cidade. Na encruzilhada do caminho deveria estar escrito a palavra refúgio, a fim de mostrar-lhe o caminho. O homicida involucrado que morreria era sepultado na cidade de refúgio em que se encontrava. Porém, após a morte do sumo sacerdote, seus restos eram levados à sepultura dos seus pais. O homicida involucrado que matava a alguém na cidade de refúgio devia se refugiar em outra cidade de refúgio. Capítulo 19, verso 14. Não mude os muros do teu próximo, que os antigos fichava na sua herança, na terra que o Eterno te dá para que possuíres. Refere-se aos limites determinados por o Eterno, para cada um que não deve ultrapassar. Enquanto não for capacitado por Deus, não entre na batalha espiritual. Não mude o marco do seu próximo. Não exerça domínio sobre ninguém. Não ultrapasse o teu limite.
No corpo físico, há células diferentes, cada qual a sua função específica, mas nenhuma delas é menos importante do que a outra. Assim também nós devemos reconhecer os limites espirituais dentro da igreja, no corpo de Cristo. Deus levanta pessoas diferentes para ministérios diferentes. Não devemos entrar no terreno ministerial do outro irmão, pois cada um tem a sua função no reino. Capítulo 19, verso 15. Um só testemunho não levará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometeu. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Não estabelecerá juízo perante uma só testemunha, pois há um perigo de falso testemunho. A punição pelo falso testemunho era o mesmo crime entre si. Com isso, pretendia que ninguém tirasse a vida do outro. Com a pena de morte, servia para alertar aquele que pretendesse o mal contra o seu próximo. A palavra de Yeshua exige muito mais de nós do que a própria lei. O adultério pela lei só se confirma pelo ato em si. Já Yeshua disse que basta olhar para uma mulher com desejo para adulterar com ela. A nós muito é dado, por isso muito será cobrado. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais somos cobrados. Deuteronômio capítulo 20, do 2 ao 4. As leis de guerra. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegai à peleja contra o vosso inimigo. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não temeis, nem vos atemorize diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco e peleja por vós contra o vosso inimigo para salvar. Quando o povo era chamado para a guerra, o sacerdote era o primeiro em dar a palavra de ânimo, pois depois os oficiais explicavam a responsabilidade do povo e exigência para sair à guerra. Coração desembaraçado, sem apego a coisas do mundo, plena confiança no Eterno, o medroso e o tímido não deveria ir à guerra. Capítulo 20, verso 10 ao 12. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar, para guerrear contra ela, oferece-lhe a paz. Porém, se ela não fizer a paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiará. Primeiramente, propõe paz. Há um ministério de reconciliação, de paz e não de batalha. Mas se não houver aceitação, se guerreará contra essa cidade. Deuteronômio capítulo 21, do 1 ao 9. Se na terra que o Eterno teu Deus te dá para possuires foi encontrada algum morto caído no caminho, sem que saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância dali até a cidade que estiverem em redor do morto. E será aquela cidade mais próxima do morto, os anciãos da mesma tomarão uma novilha da manada, que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado a carga. Quebrarão o pescoço da novilha e, protestando, dirão: a nossas mãos não derramará esse sangue, nem os nossos olhos o viram. Perdoa-nos, ó Eterno, o teu povo Israel. Não ponha o sangue inocente no meio do teu povo, e aquele sangue será perdoado. Parece simples o verso acima, mas não são.
a revelação que eu mesmo não alcei a interpretação, mas que me chama a atenção é o excesso de zelo do Eterno por uma vida humana, encontrada morta no caminho. Quanta regra e recomendação foram dadas por Deus, tanto zelo para aquele sangue inocente. Não trouxesse juízo o povo e a cidade ali vizinha. Hoje, quantas vezes vemos pessoa inocente, atropelada, estirada, quer que na rua, quer que nas estradas, e o cidadão passa como se nada tivesse acontecido. Pessoas, mendigos caídos, vidas humanas largadas nas ruas de nossa cidade. Quanta atrocidade, quanta falta de zelo, de amor por um semelhante, quer por parte do cidadão que passa, quer por parte do cidadão que passa por parte das autoridades, que são lentas e tardias em socorrê-la, como temo. Meu Deus, ainda de aprende a tua santa Torá. Perdoa-nos, ó Senhor, tudo isso e tenha sobre nós o teu espírito de compaixão e misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, que esta paraxá nos leva a refletir profundamente sobre o valor da vida e preservar a vida na perspectiva do Eterno e administração de justiça. Uma vida tem muito valor para Deus. Quando muitos estão aí a favor do aborto, o Eterno não agrada. Isso não é de Deus. Não devemos incentivar uma pessoa a abortar, a tirar uma vida. É uma vida que está formando. As pessoas tiradas, se a gente pode socorrer, vamos socorrer. Essa é a nossa paraxá Shoftim. Que o Eterno lhes bendiga, lhe guarda, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de nós e lhe ponga paz. Shabbat Shalom.